Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. E hoje nós fechamos as parábolas do livro de Lucas, com estas parábolas que nós temos aqui, as parábolas de Jesus que estão no livro de Lucas. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, todas estas parábolas que nós vamos ver agora têm um princípio. Em verdade, Jesus conta essas parábolas na sequência, né? Elas falam sobre a mesma coisa, com aspectos, com visões diferentes, tá? Mas o que ele quer falar para nós é que Jesus, Filho de Deus, Filho do homem, o Salvador, o Messias, ele vem para este mundo, ele nasce aqui, ele se faz carne para habitar entre nós, né, para buscar e salvar o perdido. Então, esta é a mensagem final aqui das parábolas de Lucas, ou seja, a grande missão de Jesus, a obra de salvação de Jesus, que é vista aqui de três formas diferentes. Então, nós temos quatro aspectos importantes em todas as parábolas que nós vamos estudar agora. Primeiro, aquela preocupação com a perda. A perda aconteceu, estar perdido. Jesus chamava o pecador de perdido, então estar perdido é uma preocupação. Segundo, uma busca vai se buscar independente do que implique isso, do que necessite isso. Eu vou deixar as ovelhas, eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo, e eu corro atrás do que está perdido, ou seja, eu vou buscar, vou resgatar e vou me alegrar. Então, são esses quatro aspectos importantes em todas as parábolas: a preocupação da perda, a busca, o resgate e a alegria quando da recuperação daquilo que estava perdido ou daquele que estava perdido. Quando Jesus falou isso, Jesus está no final do seu ministério, nós estamos terminando o ministério de Jesus, Jesus já está prestes a ser crucificado, né, e a terminar a sua missão de salvação, e aí ele começa a falar algumas parábolas um pouco diferentes do que ele estava falando antes. Né? E é interessante uma questão aqui. Quando Jesus começa o seu ministério, ele faz isso para os judeus, entre aqueles que são os fariseus, os escribas, os saduceus, ou seja, você pode observar que nos livros, nos evangelhos, no início, ele está sempre à volta com a seleção dos seus discípulos e conversando com um, conversando com outro, mas no final o que acontece é que os pecadores, os marginalizados, eles começam a buscar Jesus. Então existe uma vida que nós podemos chamar de pública aqui, onde essas pessoas afluem, elas são atraídas por Jesus. E por que isso acontece mais especificamente no final? Porque aqui os fariseus, os judeus, os governantes, os poderosos, eles renegam Jesus. Então, quando eles renegam Jesus, eles deixam espaço para que esses pecadores e marginalizados se acheguem até Jesus e que Jesus possa fazer a obra também em relação a eles. Esses judeus eram hipócritas, arrogantes, eles diziam que não precisavam de salvação, de justificação, eles não precisavam da obra salvífica de Jesus. Por isso eles eram hipócritas, por isso eles eram arrogantes e orgulhosos. E isso deu abertura para os gentios, para os
pecadores, para aqueles marginalizados, aqueles que estavam à margem da sociedade. A primeira parábola de hoje é a parábola da ovelha perdida. Muitas vezes você já ouviu esta parábola, muitos sermões, enfim, muitas questões já foram levantadas aqui. Então, o que se fala, o que eu quero dar assim de noção e de ressaltar como importante é o que foi colocado aqui. De qualquer forma, ele está em Lucas 15, do verso 1 até o verso 7. E nós vamos observar que Jesus que veio resgatar aquele que estava perdido. No caso desta parábola, é uma ovelha, mas ele tem explicação e ele tem aplicação espiritual para nós. Esta ovelha estava perdida, mas ela sabia que estava perdida. Uma ovelha, longe das outras ovelhas, longe do pastor, longe do aprisco, ela está em risco, ela está em perigo e ela sabe disso. Ela percebe o risco, ela percebe o perigo e ela percebe que ela precisa de auxílio. Só que o problema desta ovelha é que ela desatenta, né, curiosa, meio tolinha, ela acaba vendo um buraco na cerca, vai indo, curiosa, olha aqui, olha lá, não sei o quê. Quando ela percebe, ela já está longe, ela não sabe mais voltar para casa, ela já está perdida. Então, esta ovelha é importante, ela se desgarra do aprisco. Não é que ela fuja, ela sai sem intenção de fugir, mas a consequência é estar perdida. Então ela se desgarra do aprisco. O que é o aprisco aqui, amado? O aprisco é um lugar seguro. Às vezes nós, tolamente, coisa de tolo, nós saímos de um lugar seguro, nós saímos de um lugar protegido e acabamos nos perdendo no deserto. Foi o que aconteceu com esta ovelha. Quem são essas ovelhas? São aqueles pecadores que ficam perdidos no pecado, mas que fazem isso por um descuido, por uma tolice, por uma curiosidade. Será que isso na vida? Eu tô curiosa para saber como é que é isso. Eu tô curiosa para saber como é que é aquela festa. Eu tô curiosa para saber como é que é esse lugar. Tô curiosa para saber como são essas pessoas. Tô curiosa para saber como é que é essa bebida. Tô curiosa para saber como é que é esse cigarrinho, como é que é isso, como é que é aquilo. Eu tô curiosa para saber. Então, por tolice, por descuido, eu saio da segurança do aprisco e vou para longe de Deus. A consequência disso é que eu fico perdida no pecado. Olha o que Isaías diz em 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, Jesus assumiu esta iniquidade como se nós, ovelhas perdidas, desgarradas, tá, estivéssemos ali naquela cruz, porque ele representa todos nós. Dá uma lida, né? Esse capítulo é muito interessante de Isaías, dá uma lida. Eu pincei este versículo porque ele diz referência especificamente à tolice desta ovelha que, por curiosidade, que por falta de atenção, ela não vigia e aí acaba caindo e se perdendo no pecado. E deixa as 99 ovelhas e ele vai à busca desta que se perdeu, porque esta está perdida. As outras estavam seguras no aprisco, então eu vou atrás de quem está perdido. Esta ação, ela representa, ela simboliza a graça e a ternura divina pelo pecador, pelo perdido. Então ele deixa na segurança do aprisco as outras ovelhas e ele vai atrás desta que está perdida. Aqui
Ele é o bom pastor que vai atrás das suas ovelhas, as ovelhas perdidas. Se você for ler João, ele é o bom pastor que morre por elas, porque é o que acontece já na sequência. E aqui é o que está no capítulo 53 de Isaías. Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador, foi atrás de nós, nos encontrou, nos resgatou e depois morreu na cruz do Calvário por nós. A segunda parábola é a parábola da moeda perdida. Talvez você já tenha ouvido, ou talvez na sua Bíblia esteja escrito da dracma perdida. Então aqui ele é do capítulo 15 de Lucas, ele vai do 8 ao 10. É um trecho curtinho também, e que ele está falando de resgate agora em relação a uma moeda, mas que nós podemos observar e que nós podemos aplicar para a nossa vida espiritual. Muito bem, esta moeda perdida é uma moeda de prata. E assim, a moeda em si, ela não tinha muito valor. Era uma moeda que, apesar de ser de prata, ela tinha um valor, se nós formos ver, era um valor relativamente baixo, a moeda em si. Então, porque a mulher estava procurando desesperada esta moeda e estava tentando achar, revirou tudo, ergueu tudo, varreu a casa atrás da moeda. Por que ela estava fazendo isso? Existem duas explicações para esse valor desta moeda. Apesar de que a moeda em si, para nós, ela deve valer o que, uns R$ 2 mais ou menos. É uma moeda que tem um valor pequeno, vamos dizer assim. Bom, a primeira explicação é que o próprio texto diz que ela tinha 10 moedas e ela perdeu 1. Ora, se você tem 10 e perde uma, você perdeu 10% do que você tem. Então, para aquela pessoa, não interessa se a moeda vale pouco. Para ela, valia bastante. Valia 10% do que ela tinha. Imagine aí você, faça as contas aí. Você tem as suas coisas e aí você perdeu 10% do que você tem. Naquela época as pessoas eram pobres. Naquela época a riqueza das pessoas era a sua vestimenta, comida e olha lá. Né? A roupa era, por exemplo, uma roupa apenas e que ela ia passando de filho para filho até chegar no esburacamento total da roupa. Né? Então, as pessoas eram pobres, elas não tinham muita riqueza, elas tinham o suficiente para comer. Então, imagina ela perder 10%. Uma outra explicação é interessante. Naquela época, havia um costume entre as mulheres delas utilizarem na testa uma tiara chamada semedi. Esta tiara semedi, eu acho que o Amado já deve ter visto em alguma fotografia, em algum vídeo, em algum filme daquela região. Algumas mulheres ainda utilizam essa tiara. Essa tiara é feita de moedas. E ela simboliza, como é uma moeda, ela simboliza a autoridade. Então, as mulheres estavam noivas ou casadas, utilizavam semedi, era feita de moedas. Então, alguns comentaristas dizem que o que ela perdeu não foi uma moeda do que ela tinha para comprar as coisas. Era uma moeda que tinha pouquíssimo valor e que era utilizado para fazer um enfeite que simbolizava o seu compromisso em relação a um casamento. Portanto, era importante para ela. Bom, seja uma moeda 10% do que ela tinha, porque ela tinha 10 moedas e perdeu uma, ou seja o semedi, qualquer uma das duas situações, era de valor para a mulher.
esta moeda foi perdida? Ela não sabe. Como é que a gente perde uma moeda? Que a gente manuseia de forma inconveniente, a gente mexe com a moeda, não tem atenção, não tem cuidado, não tem zelo com a coisa e acaba perdendo quando vê, cadê, não sei onde está. Ela foi derrubada sem querer, ou seja, aquela mulher não tinha cuidado com a moeda. Mas o importante é que esta moeda perdeu-se em casa, ou seja, ela sabia que estava lá. Ela estava em casa. Ela estava em casa. Como a moeda não é um ser vivo, ela não tem consciência de que está perdida. Então, a moeda aqui ela vai simbolizar aqueles pecadores que estão perdidos, mas que não sabem que estão perdidos. Como se fosse uma moeda, um ser inanimado. Eu nem sei o que está acontecendo à minha volta. Eu estou perdido? Não sei que eu estou perdido. Eu não tenho nem consciência de que estou perdido. Sabe aquele perdido, perdido, que não sabe nem que está perdido? É este pecador. É o pecador perdido. Deste jeito. Agora, importante, ele foi perdido porque ele quis? Porque ele foi curioso? Não. A moeda foi perdida porque a mulher não cuidou. Então, ela estava sendo manipulada por uma pessoa que não tinha cuidado. E isso aconteceu em casa. Como é que a gente aplica isso para a nossa vida espiritual? A mulher busca a moeda de forma diligente, de forma completa. Ela chega a varrer a casa, ela levanta tudo, ela pega a luminária e coloca por baixo das coisas, ela vai observar absolutamente tudo. Jesus usa uma mulher para buscar porque as mulheres têm uma característica interessante. Elas têm paciência, elas têm diligência e elas são minuciosas, detalhistas na observação. Tanto essa mulher, ela simboliza aqui o zelo divino em buscar um perdido, em buscar alguém que se perdeu. Então, eu tenho aqui a imagem da mulher como um zelo divino, com paciência, com diligência e observando detalhadamente, minuciosamente, onde foi que esta pessoa se perdeu. Ela estava perdida em casa. O que quer dizer isso? Nós temos duas questões importantes. Naquela época, Jesus aplica isso para os fariseus. Os fariseus eram a moeda perdida, que não sabiam que estavam perdidos, mas eles estavam perdidos. Onde? Dentro do templo. Dentro da casa de Deus. Eles estavam perdidos ali dentro. E Jesus pacientemente, diligentemente, com zelo, com cuidado, foi atrás deste perdido. O problema é que alguns concordaram em serem encontrados, outros não concordaram. Por que eles se perderam? Porque muitos perverteram o ensino. A gente já teve a oportunidade de falar isso em outros vídeos. Muitos perverteram o ensino da Torá para ensinar coisas, sabe, pesadas, coisas que não eram, que não estavam na lei, mas que eram exigidos das pessoas. Então, eles foram levados a se perder. E aí eles estavam perdidos sem saber que estavam perdidos dentro de casa. Importante, hoje, nós não estamos falando mais de fariseus, nós estamos falando dos nossos irmãos dentro das igrejas. Quantos dos nossos irmãos estão perdidos dentro das igrejas? Quantos dos nossos irmãos estão perdidos sem saber que estão perdidos? Sem ter consciência de que estão perdidos? Por conta de ensino errado, por conta de falta de ensino, por conta de falta de entendimento, porque não busca isso, porque nunca foi ensinado a buscar isso. Quantos se perdem
dentro da igreja. Então, Jesus veio buscar também aqueles que estavam perdidos dentro de casa. E ele ainda hoje busca os que estão perdidos dentro das nossas igrejas. Enfim, nós temos a parábola do pai e do filho perdido. Talvez na sua Bíblia não esteja escrito assim do filho perdido, mas talvez na sua Bíblia esteja escrito do filho pródigo. Tá? Tanto pródigo quanto perdido, me parece que tem noções diferentes, mas que eles querem, né, dizer a mesma coisa aqui. Perdido estava porque ele foi para longe, pródigo porque ele levou todos os bens que ele possuía, inclusive o que o pai lhe deu, e ele gastou tudo. Então isso está em Lucas, no capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. E aí Jesus veio buscar esse perdido também, este filho que estava perdido. Como ele está perdido aqui? Qual é o sentido de perdição aqui? A gente já viu uma ovelha curiosa, tola, que por curiosidade se perde no deserto. Nós já vimos uma moeda que é mal utilizada e que acaba se perdendo dentro de casa. E agora, este filho, como é que ele se perde? Este filho, deliberadamente, conscientemente e rebeldemente se perde. Como ele se perde? Primeiro ele rejeita o lar. Eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais esse pai, eu quero independência, eu não quero fazer o que ele quer, eu quero fazer o que a minha cabeça quer. E ele sai fora, ele vai para o mundo. Né? Ele vai para um lugar longe que é para ficar longe de tudo. Depois, ele percebe que lá a coisa está difícil e ele está em situação pior do que aquelas pessoas que trabalham para o seu pai. Então ele disse, opa, pera um pouquinho, então eu vou trabalhar para o meu pai, deixa eu voltar e eu vou pedir emprego para o meu pai, eu vou ser servo lá do meu pai. Ele pensa então para voltar ao lar. Quando ele chega lá, ele é recebido, ele é recepcionado como um servo, não como uma pessoa que está pedindo emprego, mas como filho. Mas como filho. Aquele rebelde, não quero saber, eu quero me afastar. Cai em si e volta. E ele é recebido pelo pai como filho. Ele é recebido como filho. Amados, aqui existem dois pedidos. O rapaz faz dois pedidos. Dá-me e faze-me. Vamos ver o primeiro? O que é o pedido dá-me? O pedido dá-me é o seguinte. Naquela época, existia a lei de partilha de bens, a lei de herança. Quando uma pessoa estava à porta da morte, ela poderia dividir as suas coisas entre os seus filhos. Então era possível fazer isso. Se ele não estivesse à morte, ele poderia fazer se ele quisesse, mas ele não tinha esse fundamento de lei. Esse filho perdido, ele era o filho mais novo. Então existia um filho mais velho, que era o primogênito, e pela lei, o primogênito recebe porção dobrada. Então, divide-se o bem do pai em 3 partes. 2 partes fica com o filho mais velho, porque ele é o primogênito, ele fica com porção dobrada, e uma parte, 1/3, fica com o filho mais novo. Era isso que ele possuía, era isso que ele tinha. Então, o que é que o pai fez? Ele pediu, dá o que é meu e tchau, tô indo embora. E o pai, ele não era obrigado a fazer isso, porque ele não estava perto da morte, e ele fez. Então, o que nós temos aqui é um desejo de independência. Ele queria ser livre do pai, ele não queria depender do pai, ele queria fazer aquilo que lhe desse na cabeça, ele queria fazer as coisas tipo, quero aproveitar a vida, eu quero aproveitar enquanto eu sou jovem. E aí, ele vai longe e ele gasta tudo com festa, com orgia, né? Ele gasta
tudo que ele tinha com os chamados amigos, porque nesta hora todo mundo é amigo. Quando ele fica pobre, que ele não tem mais o que fazer, ele só consegue serviço cuidando de porcos. Porco, para um judeu, é um animal imundo e, portanto, ele não aceita a criação de porcos, ele não aceita esse tipo de animal. Ele entende como um animal imundo, então ele não trabalha com porcos. O que essa pessoa fez? Ele chegou num estado de humilhação tão grande. Ele cuidava dos porcos, mas ele não tinha dinheiro suficiente para comer, então ele comia a comida dos porcos, de um animal imundo. Quando ele se deu por si, quando ele caiu em si, ele viu que era loucura ficar longe do pai. Ele disse, não, eu vou voltar para lá, eu vou ser um servo lá, porque eu vou trabalhar para o meu pai. Lá, pelo menos, eu vou ter comida decente. E então, ele vai para o segundo pedido, o faz-me. O que é o faz-me? Quando ele chega em casa, quando o pai o vê no caminho, ele está todo esfarrapado, faminto, descalço, humilhado. Com fome, a sua roupa está toda rasgada. Descalço, descalço aqui é um símbolo de escravidão, porque só os pertencentes à família usam calçados. Os servos, os escravos, eles não tinham calçado, eles não usavam calçado. Né? E aí ele vai até o pai e para pedir que o pai o fizesse um dos seus trabalhadores. O pai nem escuta o que ele fala. Ele simplesmente o recepciona. Né? Então ele recepciona o filho e ele nem dá bola para o pedido de eu quero ser teu servo. Esquece, você voltou. Então, para o pai, aquele filho estava morto e ele revive. Ele voltou à vida. A alegria de ter recuperado, de ter encontrado o seu filho é tão grande que ele não quer saber de fazer o filho um servo. Não, você é meu filho e voltou como meu filho. Você não foi destituído. E aí ele recebe com amor, compaixão e alegria. Olha que coisa interessante. Ele veste uma túnica. Túnica, naquela época, era um símbolo de preferência. Vestir a túnica tem um símbolo aqui. Espiritualmente quer dizer que estava sendo revestido de justiça. Ele o que significa isso? Significa que ele estava sendo restabelecido na posição de filho. Ele estava vindo como filho, que ele sempre foi. Ele estava voltando à posição que ele tinha. Ele saiu porque quis, mas o pai o aceita de volta como filho, não como servo, como filho, com os direitos que ele tinha antes. Ele coloca um anel no dedo do menino, que significa união, né? Mas que aqui vai significar esta autoridade. Ou seja, é meu filho, é meu descendente. Ele coloca sandálias nos seus pés. Significa o quê? Que ele não é mais escravo, porque ele estava andando descalço. Ele tem uma sandália no pé. Ou seja, ele é recolhido como filho. Então, se reconhece de novo a filiação. E aí ele manda matar um bezerro cevado, melhor bezerro, tá? Festejar. Por quê? Por causa da alegria. Por causa do momento de que um filho que estava morto agora revive. Agora revive. Aqui nós vamos ver que o pai não foi atrás do filho. Mas nós entendemos que espiritualmente ele foi tocado pelo Espírito para voltar ao pai. Então aquele filho rebelde que não quer saber de Deus, que quer ficar afastado de Deus, ele vai chegar no momento em que ele percebe que a vida dele com Deus, mesmo sendo servo,
é muito melhor do que uma vida sem Deus. O único problema é o filho mais velho. Quem é o filho mais velho? São os fariseus, são os judeus, são os escribas, os ritualistas, aqueles que gostam do ritual. Ele se sente magoado, ele se sente ferido, ele se sente enganado pelo pai. Porque o pai recebeu de volta um filho. Ele não entende, ele é orgulhoso, ele é frio, ele é insensível. Ele não entende um irmão voltando e não aceita um irmão voltando. Como os fariseus não aceitavam os pecadores, como os fariseus não aceitavam os gentios. E quando eu digo fariseu, eu estou falando aqui dos escribas, ritualistas, os governantes, os poderosos da época, os judeus da época, que se achavam os únicos filhos e que não queriam saber dos pecadores em torno de Deus, em torno do amor de Deus. E aí, ele não quis nem falar com o pai, ele nem entrou na casa, ele ficou magoado, porque um filho foi recuperado, porque nós fomos recuperados, porque nós tivemos consciência do pecado e do afastamento, das consequências do pecado e do afastamento de Deus, e nós voltamos para casa. E o pai nos recebe. Bota uma veste de justiça, bota um anel no nosso dedo, coloca sandálias nos nossos pés e mata o bezerro cevado para a gente se alegrar, porque a gente voltou para casa. Amém, amado? Bons estudos.